Aleluia. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos agradecidos, gratos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de poder estar mais uma vez na casa de Deus, para poder adorar e agradecer o nome dEle, sabendo que Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Queridos, quem trouxe Bíblia diz amém. Amém. Abra ela, livro do Apocalipse, escatologia bíblica, uma delícia. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 1 a seguir. Fique de pé em reverência à palavra. Apocalipse, último livro da Bíblia, escrito por João, capítulo de número 2, o versículo é o de número 1. Nós vamos dar início a uma sequência de estudos sobre as igrejas do Apocalipse, também conhecida como as 7 igrejas da Ásia, a qual Deus escreveu a João para que passasse aos pastores, aos anjos das igrejas do Apocalipse. E nós vamos entrar numa jornada estudando cada quarta-feira sobre uma igreja, iniciando, é claro, por Éfeso, que é a primeira igreja relatada no Apocalipse. Quem encontrou o Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 1, diz amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler até o verso de número 7. Amém? Amém. Vamos lá. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço, em algumas versões odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Curve a sua cabeça, Espírito Santo, nós carecemos de ouvir a tua voz. Fala comigo, fala conosco, fala com a tua igreja e tenha misericórdia, Senhor, do pregador nessa noite, que nós possamos aqui desfrutar da tua palavra, tu que nessa noite é primazia, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, Bíblia aberta, por gentileza, no texto que ora nós acabamos de ler, e vamos então desfrutar da palavra de Deus. Queridos, eu aconselho você, nos cultos de quarta-feira, ou traz papel, caneta, risca a Bíblia, faz alguma coisa, mas tem muitas coisas aqui que a gente fala que eu aconselho você grifar, anotar. São muitas passagens e versículos que é de porta de geladeira. Sabe aqueles versículos de porta de geladeira que todo dia quando você levantar de manhã você tem que dar de cara com ele assim para você não esquecer? Então o culto de ensino é para isso, é para a gente pegar aquelas anotações, aquelas referências. Queridos, nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, que está na carta do Apocalipse. Nós não vamos, depois que falarmos sobre as 7 igrejas, nós vamos falar também sobre os 7 selos, as 7 taças, e vamos dar prosseguimento no estudo, em um estudo, é claro que não muito aprofundado, porque o tempo que nos é dado não é o suficiente para a gente poder exaurir o texto que é proposto, mas é uma introdução para que você possa pegar gosto e
ter isso como devocional, lendo o Apocalipse e procurando entender. Porque o Apocalipse, a gente tem medo do Apocalipse. Tem muita gente que não gosta do Apocalipse, ou não é porque não gosta, a palavra não é não gosta, mas não tem curiosidade para estudar o livro do Apocalipse, porque ele tem medo de não entender, porque tem muita figura de linguagem lá, né? Muita linguagem figurada, é pouca coisa literal. É besta saindo do mar, é dragão com não sei quantas cabeças, é um negócio diferente, é gafanhoto, com asa, com ferrão, venenoso, e a gente já fica logo assustado por não entender nada disso. Aí a gente meio que deixa para depois, e faz da escatologia uma lata de lixo. Como assim? A gente acha que Jesus só vai voltar amanhã, e não se prepara porque Jesus pode voltar hoje. E quando você vai ver o Apocalipse, você entende que o Apocalipse ele é um paralelismo. Por quê? Porque no mesmo momento que Jesus está falando com as igrejas, as taças estão sendo derramadas, os selos estão sendo abertos. Não é que vai ser, tem muita coisa no Apocalipse que se você olhar com cuidado, você vai entender que já aconteceu. E a gente fica esperando tudo no Apocalipse acontecer. Quando isso aconteceu, eu aceito Jesus de verdade. Quando começar isso, quando a besta aparecer, aí eu aceito. Sendo que a Bíblia diz que já há entre vós muitos anticristos. Então tem muita coisa no Apocalipse que aconteceu. Então a gente vai dar um início agora no estudo sobre o Apocalipse. Como eu queria que você pegasse gosto por isso, para você ter o mesmo entusiasmo que eu tenho quando eu leio o Apocalipse. Muito bem. O livro do Apocalipse, todo mundo sabe, é claro, só aqui por uma questão de ordem, foi escrito por João. Quem foi João? João foi um dos 12 discípulos de Jesus, sendo ele o caçula, conhecido também como o discípulo do amor. Por quê? Porque Jesus tinha um carinho todo especial por ele, justamente por ele ser o mais menino, o mais moço. Jesus fez uma promessa para João de que ele não morreria até que tudo na vida dele se cumprisse. Ou seja, dentre os 12, João foi o único discípulo que morreu de velhice e não no martírio, sendo que os outros discípulos todos morreram pelo viés do martírio. E quando João escreve o Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos, que foi lançado lá pelo imperador romano conhecido como Domiciano, um imperador muito cruel, que reinou nos anos 81 ao ano 96 depois de Cristo, ou da era cristã. E ele lançou João lá para morrer, condenando João à morte, porque eles não conseguiram matar João, sem saber o que fazer. Lançaram eles lá 32 quilômetros da praia, numa ilha. E ele lá chegou para morrer, e Deus então se revela a ele, os céus se abrem, e Deus revela a ele o Apocalipse. Muita coisa ele escreveu, algumas não foi dado o direito de escrever, mas é interessante que o livro do Apocalipse não se assuste, a gente vai entender, até porque nesse livro não tem nada escondido. O que é escondido na Bíblia não foi relatado. O livro do Apocalipse ele não é oculto, ou não tem algo que você não entenda. Por quê? Perceba que no capítulo de número 1, do versículo no primeiro, diz assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então o livro do Apocalipse não é nada oculto. O livro do Apocalipse é revelação, é Deus descortinando para nós algumas coisas que vão acontecer para a gente não ser pegado sem aviso. Porque a misericórdia de Deus não pega ninguém sem aviso. Deus não age na nossa vida, ou no meio cristão, ou na sua igreja, de forma que ele não dê aviso para o seu povo. A gente não vai ser pego, a gente não é pego de assalto no que diz respeito à justiça divina. Não, porque Deus sempre avisa: eu estou voltando. Deus sempre avisa: olha, a minha misericórdia é grande, mas a minha justiça é real. Então a gente sempre vai ser avisado, a igreja sempre vai ser avisada. E por essa razão que o Apocalipse é para isso, é para avisar a igreja das coisas que irão acontecer.
E é por isso que é conhecido como, assim como Gênesis é o livro da criação, o Apocalipse é o livro da revelação. É Deus revelando a nós as coisas futuras. É interessante que quando você olha para o livro de Apocalipse, você vê algumas situações acontecendo, como por exemplo, a abertura de selo. Nesse caso, dando início às cartas às igrejas, nesse texto que a gente acabou de fazer menção, é a igreja de Éfeso. Que igreja é essa? Éfeso é a principal cidade da Ásia Menor. Ela tinha cerca de 250 habitantes, era uma cidade litorânea ou portuária, era uma cidade muito importante naquela época, e lá nesta cidade tinha um templo muito grande, um templo muito suntuoso, que era da deusa Artemis ou Diana, que é conhecida como a deusa da fertilidade. Era muita promiscuidade que acontecia nos cultos, e essa cidade ela era tomada por esses cultos a Diana, por essa razão que todo aquele que não conversasse sobre a norma do culto, o que acontecia, estava fora de contexto. Era como se fossem os esquisitos da sociedade, porque tudo girava em torno da adoração a Diana. E esta cidade existiu do ano 33 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. Depois disso, com as invasões que naquele tempo eram costumeiras, Éfeso deixou de ser contada na história, de forma que hoje dela só existem as suas ruínas. Muito bem. A gente vai falar sobre Apocalipse várias quartas-feiras aqui, e cada quarta-feira a gente traz alguma coisa a respeito do livro, porque eu estou com uma vontade de fazer uma exegese desse texto que a gente leu, que eu quero já logo ir para o texto. Você está com a Bíblia aberta aí? Capítulo de número 2, verso de número 1 do Apocalipse, diz lá o texto. Eu quero que você pegue a Bíblia, porque às vezes a gente ouve umas coisas e fala, não, isso não está na Bíblia. Está sim, tudo que a gente vai falar aqui está na Bíblia, tá? Para você não embravecer. Vamos lá. Apocalipse capítulo número 2, verso número 1, diz assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Perceba que a carta ela é direcionada, e tem algumas particularidades nas 7 cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deus dá um conselho a cada igreja de uma forma específica. De que jeito, pastor? Ele dá um conselho visando o momento, a cultura, a situação que a igreja está vivendo, tanto no contexto social, cultural, quanto no contexto espiritual. Agora, tem umas coisas nas cartas que não mudam, como por exemplo, a quem a carta é direcionada. Todas as vezes que você for ler, a carta inicia assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira. Então a carta ela é direcionada ao anjo. Aí a gente já se pergunta assim: que anjo é esse? Você está com a Bíblia aberta e você vai poder perceber que o anjo escrito aí é um anjo que está em letra minúscula. A Bíblia também menciona e fala que alguns anjos na história da Bíblia apareceram numa forma ou exemplificando a Deus. Só que quando o anjo do Senhor aparece, ele aparece em letra maiúscula. Esse anjo é em letra minúscula. Pastor, me explica que anjo é esse? Te explico já. Quando você vai para o capítulo de número 1, do verso de número 20, lá ele vai dizer que anjo é esse. Qual anjo que a carta está sendo direcionada? No verso de número 20, do capítulo de número 1, diz assim, ó: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Quem são os anjos da igreja? São os pastores da igreja. Ou seja, as cartas são direcionadas aos pastores da igreja.
Quem era o pastor da igreja de Éfeso? É interessante que o pastor da igreja de Éfeso, nesse tempo, era aquele que estava recebendo a revelação. João era o pastor da igreja de Éfeso, e ele então já recebe a primeira carta. E é interessante que Deus, ele direciona a carta ao pastor da igreja. Pastor, me explica essa questão da carta enviada ao pastor. Perceba que Deus, ele escreve a carta e ele diz a João: é o anjo da igreja que está em Éfeso. Aí o pastor da igreja tinha a responsabilidade, a autoridade, a obrigação de ler a carta para a igreja. Agora perceba o pastor da igreja lendo essa carta, a carta que Deus escreveu. Aí Deus manda a carta para ele, ele analisa a carta e passa para a igreja. Só que a carta, ela não é, essa aqui ainda não tem muita crítica, não tem muita correção ou exortação. Agora tem umas cartas assim que é ruim até de ler para si, que dirá ler para a igreja. Mas havia ali uma responsabilidade do anjo da igreja, do pastor da igreja, de passar isso para a igreja. Agora o que é interessante que o texto diz, que isto diz aquele que conhece e que anda no meio dos castiçais, e tem na sua mão as 7 estrelas. As 7 estrelas a gente viu no versículo número 20, do capítulo 1, que são os anjos da igreja, que são os pastores. Os castiçais são as igrejas. Agora, olha o que o verso diz, olha o que o verso diz. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, na sua mão direita as 7 estrelas. Ou seja, as estrelas, os pastores, estão na mão de Deus. Aí aqui já começa a pegar. E segura que eu estou animado hoje. Aqui já começa a pegar. Por quê? Porque o texto diz que as estrelas estão aonde? Na mão. Irmão, eu estou cansado de ouvir ministro, pastor de igreja dizendo que está na mão daquele que dá o maior dízimo, que está na mão daquela família influente da igreja, e deles vira refém. Se o senhor não fizer, a gente não dá dízimo. Se o senhor não fizer, a gente não vem na igreja. Eu vi uma história de uma família, de uma igreja, que a família pediu para mudar a Santa Ceia. O pastor falou: não posso, meu filho. Se o senhor não mudar, ninguém vem no culto. A família toda foi para a praia, ele fez o culto. No outro mês, todo mundo trancou dízimo. Caiu 60% da contribuição da igreja. O pastor estava agoniado. Eu falei: meu filho, para com isso, meu irmão. A obra nem é tua. A obra é de Deus, meu irmão. O prejuízo não é seu. O prejuízo é de quem age dessa forma. Eu tenho uma palavra para quem veio ouvir palavra. Pastor, líder, não está na mão daqueles que ficam oprimindo para que a obra ande à sua vontade. Eu tenho consciência de que a minha vida está na mão de Deus. Por essa razão que eu não sou levado por quem dá maior oferta, por quem dá maior dízimo. Quem conhece eu sabe que eu não fico aqui no culto comprando você para dizimar, para ofertar. Por quê? Porque o meu papel não é obrigar, o meu papel é ensinar. Agora dá quem quer, coopera quem quer, oferta quem quer, congrega quem quer, trabalha quem quer. Agora eu estou aqui na consciência que estou na direção de Deus, no lugar onde Deus quer que eu esteja, fazendo a vontade de Deus. E a certeza que eu tenho e que nós devemos ter é que nós estamos na mão de Deus e não na mão do homem. Aleluia! Não mexe não, não mexe não. Aí tem que ficar pisando em ovo. Deixa eu continuar. Glória a Deus. Perceba que ele, no capítulo de número 1, o João relata quando ele tem a visão, irmão de São, que Jesus ele está no meio dos castiçais. Ele se levanta no meio dos castiçais. Mas no capítulo de número 2, no verso 1,
Ele diz, João relatando, que Jesus anda, ou que Deus anda no meio dos castiçais. Ele anda, ele caminha, ele já não está mais parado, ele está se movimentando. E o que é esse movimentar de Deus no meio dos castiçais? O que é castiçais? A gente viu no versículo número 20, capítulo 1, que os castiçais é a igreja. Ou seja, nós temos um Jesus que é vivo, que é de misericórdia, que é de graça, que é de amor, que a gente vem para o culto, às vezes a gente não olha, vamos para adorar, mas ele está passeando no meio do castiçal, no meio da igreja, no meio do povo. E quando ele caminha, o simbolismo disso é o quê? Ele conhece, ele sabe, ele está andando, ele está vivo, ele conhece como você está, como você chegou. E por ele caminhar, ele sabe quem veio para adorar, quem veio para agradecer, quem veio para receber. Não precisa você mostrar para ele a sua necessidade. Entrega a sua adoração, que ele está passeando aqui nessa Ele anda pelo meio da igreja, ele caminha pelo meio da igreja. Aleluia. Verso de número 2, ele diz assim, verso de número 2, vamos lá, vamos prosseguir. Ele diz assim, ó: conheço as tuas obras. Aqui no original é suor. Se você for pegar o original, a tradução é suor. Ele está dizendo assim: eu conheço o seu suor. E é interessante, irmão, que Deus conhece o nosso suor. Deus conhece as nossas obras. Você sabia não? Deus conhece. Entendeu nada não, né? Vou explicar. Conheço as tuas obras. A pergunta é: o quanto nós temos suado na obra de Deus? Glória a Deus. O quanto tem nos custado suor na obra de Deus? Ou tudo que eu faço é diante da minha possibilidade? Porque às vezes na obra de Deus eu dou a Deus um tempo que me resta. Porque às vezes a gente acha que primazia é só de dízimo e oferta. Não! Eu tenho que dar o melhor do meu tempo, o melhor da minha vida, o melhor do meu trabalho, o melhor da minha obra, do meu suor. Eu tenho que dar para Deus. Aleluia! Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que vir na igreja todo dia, toda hora? Não, não, não. A obra de Deus se resume a isso aqui. Isso aqui é um momento. Porque a pregação não se resume a púlpito. Mas eu tenho suado para ter um testemunho de vida para meu vizinho olhar para mim e dizer: é crente. Glória a Deus. Eu tenho suado para que a minha família olhe para mim e fale assim: meu marido é homem de Deus, minha mulher é mulher de Deus, os meus filhos são de Deus. Será que eu tenho me esforçado? Aleluia, glória a Deus. O meu esforço para mostrar que eu sou alguma coisa é só nesse momento de culto. Quando eu saio do portão para fora, eu vivo a lá vontade. Aleluia, glória a Deus. Quanto tem nos custado? Ou quanto temos suado na obra de Deus? Aí ele continua dizendo assim, ó: tanto o teu labor, tanto o teu trabalho, o teu trabalho, irmão. Deus conhece o nosso trabalho, a nossa vida, o que realizamos, o que exercemos, o que fazemos, de que maneira fazemos. Aleluia. Com a tua perseverança. Perseverança. Tem alguma versão que diz paciência? Tem alguém aí? Uma versão que diz paciência. Tem, né? Paciência. Paciência. Irmão, fale para você mesmo, fala assim: Senhor. Ninguém quer falar.
Aí eles falam assim, eu não sei o que o senhor quer que eu fale, é por isso que eu não vou falar, eu vou esperar o senhor falar, talvez eu fale, talvez eu não fale. Fala assim, Senhor, me dá paciência. Conheça as tuas obras, conheça o teu trabalho, também conheça a tua paciência, porque, irmão, às vezes falta paciência para a gente. Fala, não? Ô, se tem uma coisa que tem que pedir para Deus é paciência, irmão. É verdade? No trânsito tem que ter paciência, não tem não? Cachorro do vizinho latindo todo dia, vou dar veneno pra esse cachorro. Ah, eu vou dar veneno pra esse cachorro. Paciência. Para cultuar, né, irmão? Tem que ter paciência. Tudo na nossa vida exige paciência. No trabalho, às vezes vai pegar. Ai, que eu. Irmão, nós estávamos ontem trabalhando aqui na igreja. Ficou bonito, foi, não, irmão? Eu gostei, quem gostou diz amém. Amém. Agora vamos quitar a igreja. Esse vez. Não disse. Amém, glória a Deus. Eu não era, amém? Amém, glória a Deus. Acabou. Nós trabalhando aqui ontem e o irmão falando assim, eu vi o testemunho de um que falou que é crente, mas o braço não é. Isso é um perigo, irmão. Isso é um perigo. Por quê? Porque se tem alguma coisa em nós que ainda não é convertido, pode ser que isso que em nós não é cometido, pode ser que não tenha a paciência que a Bíblia diz que é para a gente ter. E a Bíblia diz assim, eu conheço a tua paciência. Uns têm muito, outros têm pouco. Os que têm pouco pedem mais. Os que têm muito pedem para Deus regular, para não ser destemperado. Mas tem que ter paciência. Vamos interagir? Fala para o teu irmão e fala assim, peça para Deus paciência, irmão. Pode falar, pode falar. É quando ensina, irmão. Pede para Deus paciência, pode falar para ele. Peça paciência. E que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos. Eita! Será que está escrito isso mesmo? E que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Vou falar algo para a igreja, que às vezes a gente não sabe, eu já estou ouvindo muita gente falar assim, irmão, você já ouviu aquele gente que fala assim, irmão, o que você é na igreja? Eu sou levita. Já ouviu falar? Alguém fala assim, o que você é na igreja? Eu sou levita. Eu acho tão bonitinho quando fala isso. Eu dá vontade até de perguntar, irmão, da onde que tu é? Da tribo de Levita não é, porque para ser da tribo de Levita tem que ser descendente direto, e não é. É do muito prosélito. O prosélito é aquele que pega para si um cargo que não é dele, que segue o mestre que não tem a sua linhagem, mas ele aprende com ele e vira um prosélito. Agora, eu sou levita, não, levita não é. Ou é levita da linhagem direta de Levi, ou levita que voa assim, sai voando assim, ele fica levitando. Agora, eu sou levita. Irmão, não sabe nem o que é o papel levítico para falar. Porque se ele entendesse a responsabilidade que tem o levita, ele não falaria. Porque os levitas eram assim, vamos fazer a escala aqui, a escala. Lá os levitas eram diáconos daquele tempo, né? Então eles falam assim, vamos fazer a escala. Um vai tirar a cinza do altar, outro vai acender o fogo do altar, outro vai arrumar, tirar a poeira, outro vai organizar o culto. Aí fazer a escala. Aí se algum levita chegasse atrasado, quando ele pisasse no tempo, o que aconteceu com ele? Hã? Fala mais alto. Morria. Caía puto. Agora a gente olha para os músicos e fala assim, o que você é, mano? Eu sou levita. Nem o pó do instrumento tira. Eu sou levita, eu canto, não ensaia. Ainda tem a cara de bode quando não é para Jesus. Se a igreja não recebe, dirá Jesus, irmão. Aí vai cantar o levita, vai exercer ministério levita, a gente fala, tá ruim. Eu não faço mais ninguém, eu faço mais Jesus, mas Jesus faz direito, irmão. Ele faz direito. E ministério levítico existiu antes da graça, no tempo da lei. Se você for perceber no tempo da graça, no tempo de Jesus, não existia, ninguém exerceu o ministério levítico. Até porque se você procurar entre os 12,
Tinha gente que era levita, e a Bíblia diz. Só que com Jesus ele não exercia ministério levítico. Ah, eu sou levita. Então não existe mais o ministério levítico, não existe mais. Aí o texto diz aqui, ó: e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Eita, cheio! Aleluia! Eu unjo eu mesmo. Em nome de Jesus, eu mesmo sou, eu mesmo posso, eu não faço. Ele mesmo se declara e ele mesmo é. E brinca na igreja, abre uma portinha ali e fala assim: a partir de hoje eu sou apóstolo, digo para mim mesmo. E pronto, e vira apóstolo e começa a dizer: eu sou apóstolo fulano e tal. E Deus acredita ainda, não é? E até vão lá. Se declara, naquele tempo já tinha. Aí perceba. Com vontade de falar. Hã? Posso falar mesmo? Você segura aí se eu falar? Palavra, meu Deus. Irmão, sabe aquele negócio de unção? É de ungir. Não existe mais unção, irmão. Eu vou ungir você, pastor, e pega uma jarra de óleo e derrama tudo na cabeça, cara. Desperdício de óleo. Porque perceba que não existe. Jesus ungiu alguém. Eu nunca recebi na minha cabeça uma gota de óleo de unção. Eu nunca recebi. Nunca ninguém derramou óleo na minha cabeça para me ungir alguma coisa. Por quê? Porque não tem. Procura na Bíblia. Não tem. Jesus veio, a lei se cumpriu nele. E depois desse tempo, o costume da unção não existe mais. O valor da unção acabou ali. Quando Jesus ia nomear alguém, ou quando os discípulos iam nomear alguém, levar alguém ao ministério, eles faziam o quê? Pela imposição de mãos. Agora tem gente que vai começar assim: eu sou ungido a pastor, eu fui ungido a missionário. Daí é como se a gente que nunca recebeu óleo na cabeça fosse menos poderosão do que eles. Só que se você for olhar na Bíblia, não existe mais essa questão da unção. Não está acreditando? 1 João capítulo de número 2, verso de número 20. 1 João capítulo de número 2, verso de número 20. É Bíblia, irmão. Abre aí, pelo amor de Deus, irmão. Descola essas folhas aí. Vai que você acha uma nota de 50 reais que você perdeu aí há 6 meses atrás. 1 João capítulo de número 2, verso de número 20. Quem diz lá? Quem tem coragem de ler bem forte? E vós possuis unção que vem do santo. Opa! Faz o quê? Fala aí. E vós possuís unção que vem do santo. A unção vem da onde? Da onde que vem a unção? E vós possui unção que vem do... O santo aqui não é qualquer santo, irmão. Percebe que na sua Bíblia o santo está em letra. Aqui está fazendo referência a Deus. Então o que nós recebemos não é pelo derramado óleo, mas é por aquilo que o santo, que Deus dá a quem quer. Porque está assim diante, com credencial e óleo na cabeça, que de Deus não tem nada. Qual era a crise da igreja em Éfeso? Qual era a crise? A crise era essa, está lá em 2 Coríntios capítulo de número 11. Irmão, abre a Bíblia aí. 2 Coríntios capítulo número 11, verso número 13. Irmão Sebastião, nós temos que arrumar, irmão Sebastião, a tela aqui para o senhor colocar aqui para todo mundo ver e ler com a gente. 2 Coríntios capítulo número 11. Qual era a crise da igreja? Qual era a crise da igreja? Verso de número 13. O que diz lá?
Diz assim, ó: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos. Eita, transformando-se. É uma metamorfose que é só misericórdia. Se ninguém me levar, eu vou sozinho mesmo. Se ninguém me enviar, eu me envio mesmo. Se ninguém me ungir, eu me ungio mesmo. Aleluia. Ó, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Eita, transformando-se em apóstolos de Cristo. Posso falar um negócio pra você? Posso falar? 50 mesmo, se eu falar? Ministério nunca foi dado, irmão, por unção na cabeça, por óleo na cabeça. Na verdade, o que dá ministério verdadeiro não é nem posição de mão. O que dá ministério verdadeiro é a unção do santo na nossa vida. É um chamado que Deus dá a quem Ele quer. E só quem tem o chamado entende que, independente do que ele receba, aquilo arde no seu coração. Agora, por que o ministério é árduo, o ministério é difícil? Por quê? Por que o ministério é árduo? Por que o ministério é difícil? Por quê? Porque o ministério, para ser verdadeiro, ele precisa ser aprovado por homens. Entendeu? Para alguém viver o ministério verdadeiro, o ministério dele ele precisa ser aprovado não por Deus, porque Deus já deu. Precisa ser aprovado por povo para saber se é verdadeiro. O povo tem que olhar para nós e dizer assim: lá vai um verdadeiro homem de Deus. Lá vai uma verdadeira mulher de Deus. Porque credencial qualquer um pode ter, irmão. Basta ter um nome, basta ter um status, a credencial chega. Agora eu quero ver ter unção do santo na vida. E é por isso que está assim de gente que ele se transforma em apóstolo, se transforma em pastor, se transforma em discípulo. Mas quando o povo vê, não encontra nele aquilo que ele diz que é. Aí para ele tentar convencer, ele fica dando carteirada. Me respeita que eu sou pastor. E precisa disso? É porque aqui, pai, ele tem que ser. Precisa disso. O povo vai olhar e vai dizer: eu queria matar, mas como que eu vou matar? Ungido. Eu queria lançar uma palavra contrária, mas não posso, porque por mais que eu queira, eu vejo nele, eu vejo nela algo diferente. Deus chama, Deus derrama unção na vida dele, e o povo aprova. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ei! É tão verdade que quando Davi foi ungido a rei, ele falou para alguém: o seguinte, me respeita, rapaz, que hoje eu estou com a funda, mas eu vou estar com uma espada de 1,5 metro, eu te degolo, em nome de Jesus. Porque agora eu sou rei, tu não sabe, mas eu sou rei. Ele precisou falar? Ele falou? Não. Davi precisou dar golpe de estado para tomar o trono? Davi, 13 anos que ele foi ungido. 13 anos, onde você conhece Bíblia, onde você não desce. Ele precisou ficar fazendo politicagem? Ele precisou ficar dizendo: não precisou. O povo olhou e entendeu sem ele falar da unção. Ele falou assim: esse aqui é o novo rei de Israel. Porque o povo aprovou. E o nosso ministério precisa ser aprovado. O povo precisa olhar e encontrar em nós algo diferente, em saber que Deus chamou você para algo especial. Aleluia. E é por isso que todo mundo tem a ver com a nossa vida assim. Todo mundo vai olhar para você e vai falar as coisas, e você não pode dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, todo mundo tem a ver com a tua vida.
E quando você sair, você tem que saber se portar, a maneira de se vestir, a maneira de falar, quando falar, para quem falar, de que jeito falar. Por quê? Porque todo mundo está olhando para você. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Tem tanta gente sendo crente, dando mau testemunho, porque acha que ninguém tem nada a ver com a vida dele. E todo mundo ali diz, se for para ser crente igual ele, eu não quero ser. Esse é crente é que você não viu no trabalho como que é. Esse é crente que você não viu na escola, na faculdade. Esse é crente é que você não mora lá na casa dele para saber. Todo mundo tem a ver com a nossa vida. O nosso ministério é provado por eles. É, glória a Deus. Ah, não acreditou? Pega a Bíblia, 1 Timóteo, capítulo número 3. Pega a Bíblia em nome de Jesus, quando dá briga. Pega a Bíblia. Capítulo número 3, verso número 9 e 10. Tem tanta coisa para falar e o tempo já foi embora. Ó. Verso número 9. 1 Timóteo, capítulo número 3, verso número 9. Pega o som do teclado aí, irmão. Isso, vai ficar bom. Às vezes a palavra ela vai descendo meio. Tem que ter uma música para poder ajudar. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo número 3, verso número 9. Olha o que diz lá. Os obreiros, veja bem aí, as obreiras, isso é bom demais. Conservando o ministério da fé com a consciência limpa, pura. Verso 10, olha o verso 10. Também sejam estes, primeiramente, experimentados. Sejam estes o quê? Observados, experimentados. Ei, Deus vai colocar diante de você pessoa que te incomode, para saber como que você vai lidar. E se você não for aprovado, o ministério não presta. É o que a Bíblia está dizendo. Tem que ser experimentado. Aí eu vou fazer, mas se alguém falar alguma coisa, lá de mão, nem comece, porque vão falar. Não, eu vou fazer, mas se alguma coisa acontecer, eu já mandou. Nem comece, porque vai acontecer. Faz parte, irmão, para o crescimento, para o amadurecimento, para a aprovação diante de Deus, tem que ser experimentado. Agora é uns obreiros rasos, irmão. O tempo, o barulho para a chuva na Argentina, ele já se esconde aqui. Não, o inimigo se levanta lá no inferno. Ele já desanima aqui. Qualquer coisa balança, qualquer coisa para, qualquer coisa volta atrás, qualquer coisa fica triste. Não! Experimentado, firmado na rocha, criado em tempestade, o vento batendo, o barco balançando. Ele olha e fala: mas Jesus está aqui e a gente vai chegar do outro lado. Sabe quando o inimigo vai parar de te perturbar? Quando você resistir ele e ele perceber que essa maneira com que ele atinge você, ele não vai conseguir mais. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, tem tanta gente que com uma palavra já sente, com um olhar já fica meio agoniado. Aí o céu está dizendo: você está sendo experimentado. Resista, que quando o diabo perceber, o inimigo perceber, o perseguidor perceber que não consegue te atingir, ele vai embora e você prossegue aprendendo, crescendo, sendo firmado, experimentado. Aleluia. Também sejam estes primeiro, experimentados. Ponto e vírgula. Eu amo os pontos e vírgula da Bíblia, Lucas. E se mostrarem irrepreensível. Ó, vai ser experimentado. Isso depois que ser experimentado. Se mostrarem
irrepreensíveis, aí exerça o ministério. Aleluia, Senhor. Ou seja, eu pensei que primeiro eu ia para depois ser experimentado. Não, tem que ser experimentado hoje, para quando ir já está sendo, já ser experimentado. E a Bíblia diz assim: experimente primeiro, para ir depois. Glória a Deus. Aleluia. E se mostrares irrepreensíveis, exerçam o ministério. Tem alguém para dar glória? Quer viver tudo que Deus tem para você dentro da promessa que Ele falou? Se mostre irrepreensível, que vai acontecer, viu? Se mostre irrepreensível, que vai acontecer. Porque a promessa de Deus não acontece para ninguém que está deitado, desanimado, cabisbaixo, frustrado. Não sei se fico, não sei se vou, não sei se morro, não sei se vivo. Não, promessa de Deus não acontece para quem está assim. Promessa de Deus acontece para quem está irrepreensível, de pé, pronto para a guerra. 3 para nós correr. Verso número 3, capítulo número 2 do Apocalipse, diz assim: e tendes perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Qual versão que diz assim: e não te cansaste? Tem uma versão que diz: e não te cansaste? Não te cansaste. Não te cansaste. Por quê, irmão? Olha para mim, a gente cansa, sabia que a gente cansa? A gente cansa, irmão. Tem gente que fala assim: não, eu não posso cansar, eu tenho que... Você vai morrer, irmão. Você vai morrer. Porque a gente cansa. Não, a gente não pode cansar, tem que ser incansável na hora de Deus. Jesus cansou. Entrou no barco e dormiu. João 4. Jesus chega na beira do poço da mulher samaritana e senta no poço. O texto diz: porque estava cansado. E eu não posso cansar. Você não pode cansar. Nós cansamos, irmão. A gente só não pode deixar o cansaço se tornar desânimo. Porque quando a gente cansa, a gente mostra para Deus. Aí Deus envia anjo e alimenta, dá água, dá pão e fala: levanta, porque muito longa é a tua caminhada. O que a gente não pode é pegar o cansaço e usar como subterfúgio para ficar deitado. Isso vai virar preguiça, vai te trazer morte. Mas se eita, que eu estou sentindo graça para falar. Se nessa noite tem alguém cansado aqui, tem pão de Deus do céu para ir alimentar quem quer, para poder prosseguir. O teu cansaço não vai te prostrar. Aleluia. Aleluia. Ele vai restaurar as nossas forças. Vamos prosseguir para dar tempo. Verso de número 4. Quem está entendendo tudo isso diz amém, mesmo sem entender nada. Verso número 4 diz assim: tenho, porém. Eita! Sempre tem, né, irmão? Estava vindo também agora. Tenho, esses porém na Bíblia é a bênção. Tenho, porém, contra ti. Eita, é forte, hein? Será que a gente continua, irmão? Vamos parar agora, vamos orar e vamos terminar? Abandonados. Irmão, vamos terminar, irmão. Porque vai pegar. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eita, agora eu li. Agora eu tenho que fazer, agora a gente vai ter que entender, senão a gente vai tudo aluado para cá sem entender. E agora? Que amor é esse que o texto está dizendo? Que amor é esse que foi abandonado, deixado?
Aqui ele está falando daquele tipo de pessoa que faz tudo, porque a igreja era uma igreja pujante, o pastor era top, a igreja era uma igreja grande, membresia top. Ele fala assim: vocês resistiram os mal, vocês odeiam os nicolaítas e eu odeio também. Vocês ficaram cansados, mas não desanimaram. Eu estou andando no meio de vocês, só que porém, aleluia. Você está entendendo? Você está entendendo aqui que ele não está falando de uma igreja morta, ele está falando de uma igreja que se movimenta. Só que fala assim, ó: porém, vocês abandonaram o primeiro amor. Sabe o que é isso? Isso aqui é Deus dizendo para ele: vocês fazem movimento, vocês fazem evangelismo, vocês fazem tanto, vocês fazem serviço social, vocês vêm para a igreja, tem tudo os departamentos aí, tem os coral aí, tem a banda aí, tem tudo aí, só que vocês não fazem nada por amor. Eu falo bem que agora tudo que vocês fazem, vocês não fazem por amor. Fazem por obrigação. É pro líder ver. É pro pastor me enxergar. Ah, é porque eu tenho que ir, porque né? Eu só tenho. Agora eu vou ter que arrastar meu carro até o final do ano. E até lá eu vou ter que ficar indo. Aí o céu está dizendo: abandonou o amor. Está fazendo só por obrigação. Até vem para a igreja e não falta culto, mas faz por obrigação, não por amor. Esse amor aqui está falando de satisfação, está falando de alegria, está falando de prazer. Alegria no exercer, alegria no fazer, prazer no fazer. Sabe quando que a gente vê síndrome de quem faz e não faz por amor? É quando desiste por qualquer coisa. Está fazendo por obrigação, não está fazendo por amor. É quando diante daquilo que faz, reclama de tudo, porque não funciona como ele quer. Aí, não, meu irmão, faça por amor que tudo dá certo. Tem um versículo que você não precisa abrir, que ele diz assim, ó: o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Alma aqui nesse texto, ele está falando de emoções. Por quê? Porque nós somos seres tricotômicos. A trigonometria humana é corpo, alma e espírito. Corpo é esse aqui que tem os 5 sentidos: olfato, tato, paladar, audição, visão. Alma, onde moram os sentimentos: amor, alegria, choro, tristeza, entusiasmo, paixão. E o espírito é de Deus. Deus deu, para ele vai voltar. E quando aqui fala, o versículo fala: o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo e não fazer por amor? Não tem entusiasmo no que faz, alegria no que faz, faz por obrigação. Jeremias capítulo de número 29, verso número 13 diz assim, ó: buscar-me-eis. Agora, você viu? Meu irmão, eu fico agoniado. Irmão. Quando a gente, eu leio um texto, eu falo: quando eu leio esse texto, os irmãos vão pular no glória comigo. Aí a gente lê. Irmã Maria, ó, a Bíblia é igual uma costureira quando pega uma fazenda. Antigamente falava fazenda um tecido para fazer um vestido. Ela pega aquele tecido, o tecido é um pano, um tecido, um negócio. Você olha e fala assim: o que vai sair daí? Aí ela pega uma agulha, pega uma máquina de costura, pega uma linha de crochê, um negócio, e vai costurando aquele negócio, costurando, e pega o retalho, e pega e corta aqui e tal, e vai com a esposa falar muito bem disso. Aí vai costurando, daqui a pouco vira o quê? Um vestido bonito, uma blusa bonita, um gorro bonito. Aí fala: mas era só um pano. A Bíblia é isso. Você olha para mim e fala assim: mas quando você vai costurando, vai pegando um texto aqui, vai juntando ali, vai pegando aqui, daqui a pouco você vê que tudo abre. Porque você passa a entender, você passa a conhecer. O
o que diz a Bíblia aqui, é o que diz Jeremias capítulo número 29, verso número 13, falando desse amor que eles abandonaram. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Coração fala do quê? Fala de sentimento, fala de amor, prazer, comprometimento daquilo que faz. Ou seja, quando que a gente vai achar Deus? Quando a gente realizar aquilo que fazemos com o amor. É quando você exercer a sua profissão com amor. É quando você exercer seu ministério com amor. É quando você levar a sua vida familiar com amor. É quando você levar seus projetos com amor. Aí você vai achar realização em Deus daquilo que você busca. Deuteronômio capítulo número 4, verso número 29 diz assim, ó: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. É fazer daqui para fora, irmão. Não é fazer de fora para dentro. Ah não, se alguém me ajudar eu faço. Se alguém olhar para mim com um olhar bonito eu faço. Não, é fazer da alma. É com amor. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui. Primeiro, vamos falar desse amor? Desse amor que eles abandonaram. Esse amor que a igreja de Éfeso abandonou. Está citando lá em 1 Coríntios capítulo número 3. Até hoje você não entendeu esse texto, mas não tem mais desculpa para você não entender mais. Porque a gente lê achando que é uma coisa. Quando a gente vai procurar entender, a gente vê que é outra. 1 Coríntios, abre a Bíblia, irmão, capítulo 13, verso 1. Abre a Bíblia, irmão. Aleluia. 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 Tô com a vontade de voar aqui, mas eu não estou na vigília. Vou estar sexta-feira lá. Eles me pagam sexta-feira. Aleluia. Culto de ensino, que vamos lá. 1 Coríntios, capítulo número 13, verso número 1. Vamos falar do amor que eles abandonaram lá na igreja de Éfeso. O que diz lá? Vocês encontraram, irmão? Amém? Amém. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Eita, Deus, estou com uma vontade de falar em língua estranha. Aleluia. Olha o que diz o texto, pelo amor de Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retira. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor naquilo que faço, nada serei. E ainda que eu distribua, verso número 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens, eu preciso desenhar isso aqui. Ainda que eu dê oferta, ainda que eu dizime, ainda que eu seja fiel nos dízimos e nas ofertas, ainda que eu ajude o pobre, ainda que eu leve dinheiro no orfanato, ainda que eu faça assistência social na rua, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não fizer com amor, nada disso aproveitará da glória. Não basta realizar, tem que fazer com amor. Tanta gente fazendo, eita que eu vou falar, tanta gente fazendo por obrigação, ofertando por obrigação, dizimando por obrigação, exercendo o ministério por obrigação, cultuando por obrigação, na igreja por obrigação, fazendo as coisas por obrigação, e o Senhor está dizendo: de nada vale, faça com amor.
Que aquilo que eu exerça, o dia que for para mim exercer, para que homem veja, que falte em mim o temor, ou aquilo que eu realizo não seja por amor, perdi o propósito da vida. Acabou para mim. Que Deus me tire daqui. Eu prego e prego por amor. Exerço o ministério e exerço com amor. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer por amor, irmão. Porque quando você não faz por amor, qualquer palavra vai tirar você do propósito. Mas aquele que faz com amor, irmão, ele chora, ele geme, ele sofre, mas ele não abandona o propósito nem o projeto. Porque foi Deus que ungiu, foi Deus que chamou, e o amor brota na tua alma de forma que ele está chorando, mas está prosseguindo. Aquele que leva a semente gemendo e chorando, voltará colhendo os seus frutos. Verso número 5, eu preciso terminar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. A gente sempre tem que ter essa consciência de onde a gente veio. Da onde a gente veio. Só valoriza. A gente só vai valorizar onde a gente chegou quando a gente lembrar de onde a gente caiu. Só valoriza a chegada quem sabe de onde veio. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu tiro a presença. Se não houver arrependimento, se não houver consciência de pecado, Deus remove do meio a sua presença. E culto sem presença é ruim demais. Cultuar com gente dona da verdade é ruim demais. Cultuar com gente que não sabe de onde ele veio é ruim demais. Por quê? Porque onde tem esse tipo de pessoa não tem presença. Salmo de número 51, verso número 10. Davi, depois de estar passando aquela situação de toda a traição que ele cometeu, ele fala para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 11: não me repulses, não tire de mim, não arranque de mim a tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Eu posso perder a razão, só não perco o Espírito Santo. Eu posso até engolir um sapo, só não perco o Espírito Santo. Meu irmão, não perca o Espírito Santo. Deixa tirar tudo de você, só não deixe tirar de você a presença do Espírito Santo. Verso 6, e a gente termina agora. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Eu vou falar aqui um texto, um tema, algo sobre os nicolaítas e sobre o que a igreja deve estar vivendo, porque isso daqui, irmão, está acontecendo muito nos dias de hoje. Eu já tratei assuntos de família que se destruíram por causa dessa prática dos nicolaítas. Os nicolaítas pregavam uma doutrina da maldição hereditária. Eles achavam que era necessário fazer a ditacuja da regressão. Volta na barriga da tua mãe e se perdoa para você viver melhor. Essa desgraceira toda aí já começou lá com os nicolaítas. 1 Timóteo capítulo de número 1. Há aqui um conselho sobre essa prática. Paulo dizendo, aconselhando a Timóteo,
dizendo assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Verso 2: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 3: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Ele estava onde? Éfeso. Para admoestar a certas pessoas. Está na Bíblia. Não está de caneta. Para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Verso 4: nem se ocupe com fábulas e genealogias. O que é isso, genealogia? Não, a sua árvore genealógica traz uma maldição que você precisa regredir. É antibíblico. Se tem alguém pregando isso, é antibíblico. Glória a Deus. Não, volte lá para trás que você tem que ir lá. Aí dó, olha o que você está vendo, eu estou vendo as coisas. Jesus pega os nossos pecados e perdoa, e a Bíblia diz que Ele lança para trás das suas. Jesus não vira para trás para ficar olhando o pecado da gente, viu? Agora a gente tem o costume de andar de ré, olhando para as coisas que foram passadas. A palavra do Senhor diz assim, que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Agora a gente lembra todo dia do dia do curso do pecado que Deus já perdoou. Aí senta no divã de um psicanalista, de um psicólogo, não tenho nada contra também. Eu acho que é útil, e tem gente que deve ir. Não estou pregando, não vá, não estou dizendo isso. Senta lá e diz, não, é que lá não sei quando, aconteceu não sei quando. Você está precisando aceitar Jesus de verdade, para Ele perdoar seus pecados e você se perdoar também. Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Aí Ele quer dizer, você precisa instruir um povo que está com fábulas e genealogias sem fim. Sem fim. Que antes promovem, olha o que isso causa, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Se tornam vãs discussões, conversas alheias que não trazem crescimento nenhum. E quem era Nicolau? Porque os nicolaítas eram seguidores de Nicolau. E quem era Nicolau? Quem era Nicolau? Bora para a Bíblia. Atos capítulo número 6. Ó, quem é Nicolau? Veja quem é Nicolau. Atos capítulo número 6. Já está terminando. Verso número 5. Atos 6, verso número 5. Achou? Olha lá. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão. Quem? Estevão. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. E quem mais? Felipe. E quem mais? Prócoro. E quem mais? Nicanor. E quem mais? Os corintianos. Ah, não, é o Não devagar, senão a bola cai. Timão. Aí tem um povo que fala assim, não, é os corintianos. Não, ó, Timão, se você for seguir a história, 5 anos depois ele desviou, tá? Virou. Então presta atenção. Depois, Parmenas. E depois, Nicolau, prosélito de Antioquia, seguidor de Antioquia. Nicolau foi ungido como diácono, ungido como obreiro, e exerceu o ministério. Só que achou que sabia mais que os outros. Aí começou a exercer ministério. Eu falei assim, não, aqui tem que ser diferente. Aí começou a pregar os negócios. E sempre aquelas pessoas que pregam os negócios diferentes, junta para si o seguidor. Esse povo nunca anda sozinho, sempre tem alguém para acreditar neles. Aí lá em Éfeso tinha esse cidadão que seguia Nicolau. Mateus capítulo número 7, verso número 15.
tem aí um conselho. Diz assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vós apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então no rebanho disfarçado de ovelha, mas na verdade vieram para roubar. Atos, capítulo de número 20. Atos 20, verso número 29. Eu leio e nós encerra. Quem vai cantar, já se prepara aqui. Ó, Atos, capítulo de número 20, verso de número 29. Diz assim, ó: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Eles não pouparão quem? O rebanho, a igreja. Porque esse tipo de lobo, ele não ataca o pastor, porque o pastor sabe se defender. Ele ataca o rebanho. Por quê? Porque pastor sem rebanho é o quê? Nada. Você viu a estratégia? O diabo não ataca o pastor. O lobo não ataca o pastor. O lobo ataca as ovelhas. Porque daí ele acaba. Porque assim, ó, se ele atacar o pastor e o pastor perecer, Deus coloca outro. Agora, se ele atacar o rebanho, a igreja, não adianta colocar pastor. Não tem rebanho. Quem entendeu diz amém. Amém. Verso 30, Atos 20. Verso 30, para a gente encerrar, dando glória. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Posso falar um negócio aqui? Posso falar um negócio aqui? Posso falar mesmo? De verdade? Eu falo e a gente olha. Ó, nós não temos discípulos. Se alguém carrega discípulo para si, no rebanho ele é lobo. Nós fazemos discípulos para Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nós fazemos discípulos para Deus. Mas aqui no texto diz assim, ó: e arrasta os discípulos atrás deles. Então cuidado com esse tipo de gente que fica arrastando o discípulo para si. Não, eu vou para lá, porque tem que ir para lá, porque o meu mestre está lá. Aí tem que ir para cá. Homem, pastor não tem discípulo. Pastor faz discípulos para Deus. Aleluia. E se é o contrário, segundo a Bíblia, é lobo. Falei que orar. Fique de pé, vamos orar. Mas antes da gente orar, eu vou falar um negócio aqui. Antes da gente orar, eu vou falar um negócio aqui. O maior problema nosso, já disse o escritor que eu não me lembro o nome, ele falou que o maior problema nosso não é quem entra na igreja, é quem sobe no púlpito. Não ouviu? Vou repetir. Ei, olha pra mim. O maior problema da igreja não é quem entra na porta, é quem sobe no púlpito. Aos departamentos aqui, a igreja nesse lugar, cuidado com quem você convida para pregar no púlpito da igreja. Nós temos aqui na igreja alguns irmãos que exercem o ministério da itinerância. Glória a Deus por isso. Aleluia. Só que todo itinerante tem que ter pastor, tem que participar de Santa Ceia, tem que participar do ensino. Porque tem itinerante porque não vem na igreja, não aparece na igreja, não vem na igreja, aparece, tá itinerando por aí e tal, não vem na igreja. O ministério da itinerância é uma bênção quando se exerce com amor e verdade, que está debaixo de uma cobertura. Aleluia. Agora é perigoso alguns casos por aí de itinerante que sai com carta e não tem pastor. Glória a Deus. 1 João
capítulo número 4, verso número 1 diz assim, ó: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Amados, a Bíblia vai dizer, não dê crédito a qualquer espírito. Nem todo mundo que fala lavra-chaia é de Deus, irmão. Nem todo mundo que prega palavra bonita não vem de Deus. Nem todo mundo que canta bonito canta para Deus. Meu irmão, toma cuidado! Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Aleluia. Eu preciso lembrar a igreja que isso aqui é culto de ensino, há muito tempo conhecido como culto de doutrina, e tem que doer na quinta costela mesmo para a gente sentir. Amanhã, quando você se mexer, você sente a dor e fala: eita, palavra boa. Mas do mesmo jeito que desce a exaltação, desce também a graça, porque ele passeia no meio da igreja. Como os testemunhos.